Amados, quando ouvimos dizer que a verdade libertará a humanidade, isso quer dizer que a verdade absoluta ainda não é conhecida neste planeta Terra. Esta é a prova de que as almas que aqui vieram ainda permanecem reféns de suas próprias crenças limitantes, pois cada um tem a sua verdade e esta, por sua vez, é sempre relativa. Os planos divinos para os mundos levam em conta as características de cada planeta, de cada estrela e de cada galáxia. São escolas diferentes, com características particulares condizentes a cada mundo sideral. E a Terra é uma das escolas mais complexas deste universo local. Aqui, sob a frequência da terceira dimensão, nada é real, uma vez que a densidade da matéria transforma tudo numa holografia. As almas encarnadas na Terra são consciências muito limitadas, a tal ponto que são denominadas de fractais de alma. Essa limitação não permite que tais consciências possam ter o conhecimento da verdade absoluta. Esta também é uma das razões que exigem que a alma desencarne, após cada período na vida corpórea. Somente fora do peso da matéria, ela consegue elevar um pouco a sua consciência, e assim, avaliar a sua caminhada nesta experiência humana. No plano astral, tendo o conhecimento real do seu aprendizado, faz um novo plano encarnatório, a fim de continuar na sua evolução. No momento atual, as almas encarnadas aqui na Terra possuem entre 600 a 1.100 encarnações. E não há a mínima possibilidade de haver duas consciências iguais, ou seja, com a mesma experiência. Cada uma viveu os seus dias e seus aprendizados de forma individual, mesmo que todas estejam na mesma escola. Sim, há regras gerais para todas as almas. Experienciar a dualidade, vivendo as polaridades de cada experiência e através deste autoconhecimento aplicar a si mesma, e a tudo aquilo que está ao seu redor, obviamente dentro das leis morais que regem os mundos, é a linha mestra que conduz a alma para os degraus da escada da ascensão. Uma vez vivenciado cada experiência e tendo a consciência da boa conduta, sem recair nas provas ministradas, no final deste ciclo planetário, a alma está apta a ascensionar para um mundo de regeneração, ou seja, pode finalmente deixar esta escola de expiações e provas. Neste momento em que a Terra também faz a sua transição para uma oitava acima na espiral galáctica, a sua frequência de terceira dimensão também se elevará para um nível mínimo de quinta dimensão. Já foi dito aqui em textos anteriores que a nova Terra terá 5 faixas dimensionais. Terá então uma variação de frequência entre a quinta e a nona dimensão. Voltando para o momento atual desta humanidade terrana, estamos na ponte interdimensional. É sobre esta ponte que as revelações acontecerão. Somente aqui a verdade será conhecida de fato. E todos aqueles que concluirão a sua travessia, terão permissão para, de fato, conhecer a verdade absoluta. Lembrarão de cada experiência, de cada situação vivida, de cada dia e de cada momento em cada vida passada. Lembrarão de todas as lições apresentadas. E saberão onde foram aprovados ou reprovados. E acima de tudo, lembrarão que a vida nunca passou de fato, de uma grande peça teatral. Entenderão que a alma, em cada reencarnação, representou um personagem diferente, experienciando as polaridades dentro da dualidade, ora num extremo, ora no outro. Lembrarão que nada foi real, mas que cada um representou tão perfeitamente seu papel, que tudo pareceu real. Tão real ao ponto de sentir a dor, a tristeza, a alegria e as consequências de cada ação praticada. Do outro lado da ponte, a alma recobrará toda a sua consciência. Se na terceira dimensão,
Ela podia usar entre 1 e 2% de sua capacidade real. Já nas primeiras faixas da quinta dimensão, a sua consciência chegará a 79%. Como a nova Terra terá 5 faixas dimensionais, a alma ascensionada poderá atingir os 100% de sua consciência ao atingir frequências da nona dimensão. Isso será possível na nova Terra. Alguém aí tem a capacidade de dimensionar o salto quântico que cada um pode chegar ao fazer a sua ascensão? Dizem que Einstein foi considerado um gênio, pois sua consciência se estendeu até próximo dos 5%. Mesmo assim, ainda estamos longe da capacidade de compreender realmente como a nossa consciência se comportará nessa amplitude. Voltando ao título do texto, como poderíamos julgar as pessoas ao nosso redor, se cada um viveu suas experiências e seu aprendizado, de forma única e individual? Se cada alma encarnada é uma consciência, que percorreu e sentiu cada ação, cada lição e aprendeu de acordo com o seu momento, cada minuto, dentro de suas centenas de encarnações. Somos o resultado de nós mesmos. Somos a soma dessas experiências individualizadas. Somos os arquitetos da nossa obra, e nos transformamos nela. Somos, então, uma obra de arte particular, individualizada e única. Por isso somos conhecidos como indivíduos. Somos um produto final orquestrado pela nossa maestria. E se assim foi, chegamos ao final deste ciclo planetário. Aqueles que assimilaram, e agora conseguem colocar em prática todo esse aprendizado, estão aptos a atravessar a ponte dimensional. A humanidade toda está na cabeceira desta ponte. Como num grande anfiteatro a céu aberto, há muito burburinho ali. Uns sabem exatamente o porquê estão ali, e sabem que agora precisam atravessar essa ponte. Outros, ainda não têm certeza de nada. E há aqueles que não acreditam no que há do outro lado. Mas há um consenso, todos acreditam que a sua verdade é a única plausível. De certa forma, estão todos certos. Se cada um viveu de forma única as suas experiências, ela possui a verdade sobre ela mesma. Porém, não possui a verdade sobre as experiências dos outros. Este é o grande conflito existente no momento atual da humanidade. É preciso entender este processo momentâneo, a fim de não julgar os outros. Nós não sabemos como eles viveram cada experiência, e tampouco sentimos a mesma emoção, quando passamos pela mesma situação. São essas emoções que plasmaram as crenças, e as verdades de cada um. Então, passamos a entender que não há verdade absoluta. Na terceira dimensão não há nenhuma possibilidade de haver essa verdade absoluta, pois tudo é uma ilusão, uma holografia. Justamente por causa disso que relatamos aqui. É como se cada um descrevesse um fenômeno qualquer. Vai sempre haver partes iguais, mas haverá muitas descrições diferentes, sobre o mesmo ponto, pois basta olhar através de um outro ângulo, a visão não será mais a mesma, quanto menos a interpretação através de outros entendimentos. A verdade conhecida pela humanidade é então relativa, sem sombra de dúvida. Isso já basta para que cada um entenda que não há motivos para discussões. O burburinho citado nada mais é que a discussão sobre as verdades de cada um. Porém, já nos primeiros passos sobre a ponte interdimensional, a consciência começa a se alargar. Isso é suficiente para que cada alma sinta que há muito mais do que a sua verdade. Ali ela começa a entender que só possui parte da verdade, e que os outros possuem as outras partes. Como peças de um grande quebra-cabeça, do outro lado da ponte, cada um vai colocar a sua peça no seu devido lugar.
E após o desenho se formar, todos poderão ver o seu significado real. É então que a verdade se tornará absoluta. Este será também o momento real da libertação da ilusão, que encobre os 99% da nossa consciência. Compreender este processo nos liberta de certa forma, mesmo antes da travessia da ponte. Pense nisso. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê.